percentual da renda do brasileiro que vai destinado para gasolina é muito maior da classe mais alta. Né? Então, quanto maior a sua renda mensal, teoricamente, maior o percentual que a gasolina tem ali na sua inflação, digamos assim. Maior o gasto que você tem com a inflação. A população mais pobre tem um percentual bem menor, né, ali da sua renda mensal, que é destinado para gasolina. Porque, mas obviamente, a gente está falando da gasolina final, né? De forma e direta. O produto, né? E o produto que aumenta. Você está pensando em termos diretos, não Estou indiretos. pensando em termos diretos, né? Então, quando a gente fala assim, eu quero pagar uma gasolina mais... Eu vou defender uma gasolina mais barata. Você tem noção que o governo vai estar subsidiando o gasto de pessoas que têm mais dinheiro e vai jogar essa menor arrecadação ou um prejuízo da Petrobras nas costas, digamos assim, de todos os brasileiros? E até a população mais pobre vai ter que arcar com esse custo? Então... mas eu já acho que no final das contas, toda a população sempre está levando a pior nesse problema, a massa, né? Porque a gasolina impacta no o efeito no valor dos produtos por causa do deslocamento, né? Mas eu entendo que o Mas Gui eu tá falando. entendi também. É pelo seguinte, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Veja o seguinte, todo mundo é impactado pelo preço dos combustíveis, porque você falou do pão, o trigo já está mais caro, mas para o trigo sair da Argentina ou da Rússia e vir para o Brasil é transporte marítimo ou por estrada que usa combustível, usa diesel, por exemplo, então vai ficar mais caro no final das contas, né, para você fazer esse trajeto. Só que quem consome mais gasolina? O cara que pega o transporte público para ir para o trabalho e voltar para casa todo dia? Ou eu que uso meu carro todo dia. Não, pior ainda. O bilionário do jatinho usando querosene de aviação, que vai ficar mais caro também. Exato. Então, quando o governo vai lá e fala, não, vou dar um subsídio para o preço do combustível ficar mais baixo. Ele está subsidiando um avião. Ele tá fazendo uma política tributária ao contrário. Ao invés de querer ajudar o mais pobre, ele está ajudando quem tem mais dinheiro. Não que isso seja novidade no Brasil, né? Mas pensando até em composição do preço dos combustíveis, porque a gente tem que praticar um preço internacional, então tem que estar alinhado ali com o preço do barril em dólar, mas há muitas críticas ao excesso de impostos que nós cobramos sobre combustíveis. Você pega a comparação entre países, né? Vou até pensar aqui um post que eu vi sobre isso depois, para mostrar, mas o Brasil cobra muito tributo sobre combustíveis. Eu estou aqui com uma imagem, e é lógico que ela não retrata a realidade, talvez, para o seu estado. No Acre, a gasolina está mais de R$10 já. Sim, Então, talvez lá o uso de cavalos esteja já aumentando, né? Crescendo a demanda por cavalos. Porque você tem impostos que variam de um estado para o outro. O ICMS, por exemplo, em São Paulo é um, no Rio é outro. No Rio é meio gourmet a gasolina, a linha do Rio é sempre mais caro. Então vai variar. Mas pegando uma composição aqui média, a gente vê que do 100% do preço, 29% é realização Petrobras, que está aqui, depende dela. 15% é CID, PIS/PASEP e COFINS. Depois vamos ver o que significa essas siglas. 29% é ICMS, 15% é o custo do etanol, que é adicionado na gasolina. Sim, 27%. E 12% é distribuição e revenda. Então, pegando aqui só de impostos, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, é dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, e 15% é imposto federal, é COFINS, é PIS/PASEP e é o CID. Então, a gente vê que somando esse imposto federal, nós temos 39% e 44% de imposto sobre a gasolina. É muita coisa. Por que é tanta coisa assim? Delicinha, não é mesmo? Por quê? Né? Aí você já entra numa outra discussão. Eu né? posso até responder, porque eles querem. Diga aí. Exatamente. Que Deus quis. Né? Qual que é o perfil de gasto público brasileiro? O Brasil é conhecido por ser um país responsável do ponto de vista fiscal, do Não. ponto de vista de gastos. Né? Então, onde que eu posso aumentar o imposto sem que isso tenha uma elasticidade, né? Sem que eu reduza basicamente um consumo de um determinado produto? Cara, gasolina. Né? A gasolina, você pode colocar uma alíquota um pouco maior, que a elasticidade dela com relação, né? Ou seja, o seu consumo, ele vai diminuir pouco. Você parou de vir para o escritório porque a gasolina aumentou? Não dá. Né? Então, ou seja, é uma fonte O Bruno boa. agora usa carro elétrico. Ah, tá, verdade. Ele tá salvo. Ele tá salvo. Mais ou menos, né? A bandeira tarifária aí. Também não tá escapando. Não tem O escapatória. Brasil mora e te pega. Mas Isso é que ele acontece. bota pra carregar aqui no escritório. Tem um ponto. Thiago dele. Negro, cuidado. Não é aqui. É o escritório. É na garagem prédio do do Ah, escritório. do prédio. Tem.